Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a live com o Rodrigo. Vou chamar aqui ele. Já está aqui, Rodrigo. Grande Rodrigo Chaves. Me ouvindo, Rodrigo? Robertinho, tudo bom, amigo? Tudo em paz? Tranquilo? Tudo bem também. Tranquilo. Conseguimos começar na hora, né? Para nossa Ó, você preocupação. viu? Vou aproveitar para agradecer a galera que já está aí pontualmente com a gente. Para eles aproveitarem que nós estamos na introdução ainda para divulgar, convidar mais gente para entrar, que com certeza o papo vai ser muito bom. Legal. Rodrigo, Eu, primeiramente, pode falar, desculpa. eu fico muito lisonjeado, muito feliz de estar passando por esse momento aí junto com todo mundo aí, com essa galera que está acompanhando a gente. Beleza. Rodrigo, muito obrigado por estar aqui conosco. Né? De antemão, eu comunico assim, que nós não nos conhecemos, não temos relação comercial nem pessoal nenhuma, né? Nenhuma. Trocamos já meia dúzia de palavras nos concursos, né? Uhum. Você saltando. E que o motivo da gente estar convidamos o Vitor, começamos com ele, depois o Arlan, você, e alguns Só outros cavaleiros fera, que nós quem me dera, hein? e alguns Fica outros até que nós sem estamos, graça. de forma alguma, e alguns outros que nós estamos conversando, é que a gente quer trazer um pouco para a turma do IPIR nesse momento que o país passa, um pouco mais de informação, né, de entretenimento, querendo ou não, a gente fala de cavalo, a gente se diverte, e a gente busca procurar cavaleiros que a gente admira, que a gente conhece o trabalho, mesmo que não conheça pessoalmente, que a gente possa passar um pouco mais da sua experiência, da experiência de vocês, para esses cavaleiros multiprofissionais que estão aqui, e outros iniciando, outros de outras modalidades. Então, vamos dizer assim, nosso propósito é trazer pessoas que a gente, mesmo de longe, a gente já acompanha o trabalho, conhece, vê a seriedade que trata o nosso esporte, que trata o cavalo. Então, esse é o nosso critério, vamos assim chamar. Né? Não Legal. é amizade, não é nenhum tipo de qualquer outro motivo. Né? Top. Então, Rodrigo, com certeza, eu fiquei sabendo hoje que uma surpresa agradável que tu é do Nordeste, de Fortaleza, é isso? Não, cara, na verdade eu Tu sou morou lá, gaúcho. estudou, Eu sou gaúcho de Santana do Livramento, mas tu morou fronteira em Fortaleza. com o Uruguai. E quando eu tinha 15 anos, a gente foi morar em Fortaleza. Meu pai pediu a reserva do Exército, meu pai é sargento Ah, aposentado legal. do Exército. E aí a gente foi morar em Fortaleza, porque era meu sonho estudar no colégio militar. A minha irmã também ela tinha acabado de passar na faculdade particular em Livramento, mas ia ser muito puxado para o meu pai poder pagar, e era uma forma de ele ganhar a vaga dela ganhar a vaga na federal. E Ah, aí tá. a gente optou de ir para Fortaleza como um teste primeiro, ver 6 meses, que era a obrigação do meu pai ficar lá. E, cara, acabou que a gente se apaixonou pela cidade, uma turma muito bacana que nos recebeu, fiz grandes amigos, tive Então a a água de honra, Fortaleza é boa, né? tive a honra de, cara, começar minha carreira assim. Marlon era menino ainda na época, mas Já ia falar, né? Então a água de Fortaleza é boa, né? Produz a grandes nossa cavaleiros. ligação é muito forte e muito antiga, cara, com toda a família Zanotelli e uma galera do Ceará, né, cara? Hoje a gente tem grandes cavaleiros, eu acredito, que vieram daquele berço ali, como do Norte e Nordeste em geral, né, cara? André Miranda, que é um grande ídolo para André, todos, o uma Ivo, né? referência, exato. Tem vários, né, cara? Vários. Sancleca da minha terra que tá aqui, o Dani, Exato. Jorginho, cara. Jorginho, Jorginho, super Yuri, cavaleiro, super com instrutor. certeza. E Yuri, Ivo, Né? Rosa. E por aí vai, né? Rodrigo, Vou com ficar certeza a aqui gente a live competiu junto, inteira então. falando o nome dessa galera, se tiver que Com falar. certeza a gente competiu junto e não deve se lembrar, porque nessa época eu fui competir no Norte e Nordeste de Fortaleza. Que legal. Ah, Então a então gente deve ter foi. se encontrado por lá. Só como eu tinha mais cabelo, né? Aí talvez a gente não deve lembrar onde. Passou para baixo, Né? né? Vem da É testa verdade, tá aqui. pro queixo. Verdade. E eu fiquei sabendo disso hoje pelo Daniel, que monta no Maranhão. Que Eu mandei legal, para os Daniel. amigos, aí ele respondeu pro Um pessoal: grande o abraço, Daniel. Rodrigo estudou comigo. Eu falei: como assim? Aí estamos juntos em Fortaleza, que o Daniel foi para Fortaleza um tempo, né? Montou com o Uhum. Mário, depois montou com o André.
Aí eu falei, esse Pirma é Tá mesmo cavaleiro. pequeno, né? Grande cavaleiro. Já voltou a montar, tá voltando a montar tem Que 2 anos. bom. Que bom, fico feliz. Eu tive lá em dezembro, armei uma prova lá para eles, o cavalo dele estava competindo, ele não acabou não competindo. Aham. A turma lá no Maranhão tem voltado, tem tomado um gás legal de novo Que e legal. tá É voltando a se importante, inserir no cara. Nordeste ali, né? Ah, eu acredito que há 2 anos, 2 ou 3 anos atrás, eu tive dando uma clínica lá no Yuri Conde Sim, sim. e, pô, fiquei encantado com a estrutura do chá lá. Eu não O conheço o Ivo local, mas também, conheço o trabalho dele, que é muito correto, muito sério, né? o Arafá também, O há uns anos Arafá, atrás, pô, fiquei encantado com o que vi lá. E eu falei, a nossa vida é muito os resultados dizem, né, cara? Tá aí os campeões todo ano, a galera vindo do Nordeste e ganhando as provas, tendo Rafael, que mora aqui, né? uma base A gente não bem pode deixar de feita, falar do Rafael, que é da Paraíba, o Rafa, sem dúvida. né? Rafinha, tem uma Andréa galera, cara. Muniz, Andréa Muniz, Manu. Porra, Então, vamos parar de falar, a gente vai esquecer de muita gente. Né? é muita gente boa que tá aí, leva o esporte a sério, né, cara? E é referência para muita gente é, até hoje, e é bem legal ter vivido isso lá. Foi uma época muito importante da minha vida. Eu, como paraense, como nortista barrista, fico muito orgulhoso disso. Até porque o hoje famoso Nordeste é circuito, Nordeste. o hoje Como diz o famoso circuito, Braguinha, é o Brasil. né? O hoje famoso circuito Norte-Nordeste começou com umas provas em Recife e em Belém, Uhum. né? Com Manaus, o pessoal de Manaus fez 7 dias de viagem de balsa. Caramba. Os cavalos chegaram numa situação assim triste, porque na época ninguém sabia nada de manejo, de transporte, de viagem. Uhum. O Mário foi competir com um cavalo com arrepio, que era um cavalo do Dr. Roberto Marinho, foi chegar Sim. na mão do Mário. E nós fizemos essa prova em 93 em Belém. Recife começava a fazer mais prova junto com a Bahia. E aí depois ali Alagoas começou a fazer junto com o Natal. E depois criaram de forma oficial o circuito, né? Que hoje, como a gente já falou, revelou um monte de gente. Inclusive Foi muito legal. você que está aqui com a gente. Rodrigão, você falou dessa ida para Fortaleza, foi inesperado aqui, que a gente nem, não tinha conhecimento. Agora eu vou falar da tua carreira como cavaleiro. Conta pra gente como começou, a tua paixão pelo cavalo, como tu Cara, veio parar aqui. eu acho que a minha mãe me pariu em cima de um cavalo. Foi Somos muito dois, então. cedo, cara. Foi tudo muito cedo. Meu pai é um militar de cavalaria. Ah, legal. E com 4 anos ali eu comecei a montar no quartel, no 7º RCMEC lá em Livramento. E, cara, tive a honra de montar. Meu pai foi meu instrutor a vida inteira, até hoje a gente conversa muito, troca muita ideia. Mas teve o Coronel Prado Lima, que era um coronel super respeitado na parte de adestramento, um cara que me deu bastante dicas ali quando criança, o Coronel Pelúcio. Cara, foi um pouquinho de cada um ali, todo mundo me ajudou, sabe? Foi O Sul muito tem uma tradição legal. forte, né, com cavalo e com hipímono também. E era legal que meu pai, junto, ele montava cavalo, mas ele era um atirador de competição do Exército. Ah, legal. Então, volta e meia, ele tinha que ir para as Olimpíadas do Exército, ou muito treino. E, cara, eu muito novinho, com 6, 7 anos, ficava montando ali 6, 8 cavalos todo dia no quartel. E era engraçado, tinha um comandante que o cara entrou, aí, não, fala pro Rodrigo sair da escola e vir direto, ele pode almoçar no cassino dos oficiais, ele come com a gente aí. O meu sonho era adotar teu menino, ele falava. Mas foi muito legal, cara. O começo foi bacana em Santana do Livramento. É lógico, né, cara? Meu pai, sargento do Exército, não pôde me dar tantas oportunidades assim, mas ele fez o possível e o impossível para que os nossos sonhos se realizassem. A gente tinha ali alguns cavalinhos de comércio que ele comprava nas cancha reta no Uruguai, coisa. E ali a gente ia fazendo, cara. Tinha o Ibsen Espécie. Pinheiro do Rio de Janeiro, tinha um outro de Brasília, o Ari Xoxo. Eles iam sempre lá, cara, comprar cavalo. Cara, pessoas iam As lá. polícias militares do Brasil inteiro eram suas tropas comprando cavalo no Iam Sul, né? bastante. Procurava o meu pai. Foi um celeiro, saiu muito cavalo bom de lá, né, cara, da fronteira.
Uruguai. Alguns cavaleiros também. Tá aí o Chirico, aí, Marcelo Chirico. Hoje é um grande cavaleiro, né, cara? E veio dali da fronteira também. E aí, em 95, 94, 95, aí a gente foi para Fortaleza e aí ficou lá até 2001. E foi uma época bem legal, cara. Daí, no começo, foi difícil, porque eu tive que parar de montar. Entrei no colégio militar, não tinha cavalo, nem nada. Meu pai estava começando a trabalhar no Jockey Club em Fortaleza, fez uma parceria lá com o Coronel Bonfim, com outros caras. E aí, depois, sim, aí eu comecei a montar de final de semana e tal. Aí eu acho que durou, sei lá, menos de um ano ali. Aí meu pai fez uma parceria com outros dois caras e eles montaram o CETEC, que era o Centro de Treinamento da Equase Ceará. Que era um lugar pequeno, um manejo pequeno. Legal. Era um manejo pequeno. E aí, logo em seguida, o presidente da Sociedade Hípica de Fortaleza, que era o Babadópolis, foi lá e, não, vamos fazer uma fusão, vamos juntar. E aí a gente foi para a Hípica de Fortaleza, para a Sociedade Hípica de Fortaleza. Foi o que a gente ficou até o final, assim. Aí eu meu pai veio embora, minha avó estava um pouco doente, e aí pegou no coração do velho ali, ele pegou e foi embora para Livramento, e aí ficou eu e a minha irmã. E eu fui morar em Sobral, no interior do Ceará. Terra do Ciro. Começar uma hípica lá. Referência não muito boa essa. Fui começar uma hípica no Jockey Club de Sobral lá. E aí foi legal, era na época que o Cid Gomes era o prefeito de Sobral. E o alguém falou te interrompendo. Caramba, meu pai é muito amigo do seu, o Luizinho Vargas. Luizinho Vargas, foram falar juntos. Se eu não me engano, eles foram soldados, recrutas juntos no quartel. O pai do Chuchu, o pai do Ferreira, o pai do Rafa também, o primo do Chuchu, aliás, foram soldados juntos, cara. Aí viraram aí o que viraram e foram e produziram bons frutos pra gente, né, cara? A genética foi boa. Eu acredito que sim. E aí tu ficou em Fortaleza, continuou montando. Todos se esforçaram muito, né, cara, para chegar onde chegaram ou chegar onde estão chegando, que é o meu caso. Desculpa, te cortei, não ouvi o que você falou. Não. E aí tu continuou em Fortaleza, continuou montando. Aí lá eu comecei a trabalhar profissionalmente ali com 16 anos. Comecei a montar alguns cavalos de alguns proprietários. Às vezes aparecia uma oportunidade de ter uma parceria com alguém. E aí fui tocando a vida, cara. Fui indo atrás dos meus sonhos. E aí chegou uma hora que eu decidi, meu pai queria muito que eu fizesse faculdade e tal. Cheguei a entrar na faculdade, não deu para acabar, porque daí eu voltei, aí eu fui embora para Porto Alegre em 2001, acho que foi. E aí fui trabalhar para a Denise Bica, que hoje trabalha com doma e coisa, é uma veterinária em Porto Alegre. E aí fiquei, cara, pouco tempo, fiquei 8 meses em Porto Alegre. Não deu, não tinha grana para pagar a faculdade e tudo, e nem tempo. E aí eu também já estava bem focado, eu sabia o que eu queria, que era ser profissional do cavalo. E aí fiz uma grande amizade com o Fábio Gonçalves, que é um cavaleiro, instrutor de Porto Alegre. E ele me apresentou o Pereirinha. E aí no noturno... Que foi cavaleiro de Copa do Mundo, né? No noturno da Polícia Militar lá, da Brigada Militar em Porto Alegre. Conheci o Pereira, e aí o Pereira virou para mim e falou: cara, gostei de te ver montar. Hoje, graças a Deus, vivo um momento bem. Ele tinha acabado de vender o Adelino. E aí ele falou: eu quero... eu sempre tive alguns sonhos, mas não tive muita dificuldade de esse sonho ser proporcionado. E se você tem esse sonho de ser cavaleiro, de ir embora para São Paulo, eu queria fazer parte desse teu sonho e te proporcionar isso. E aí eu vim trabalhar com ele. Foi um ano de muito aprendizado. Saltei bastante prova, tudo foi muito legal. E aí no final ali, estava um pouco apertada a parte financeira e coisa. E aí acabou que a gente parou. E aí eu comecei a trabalhar com o Esdra, cara, que foi um grande irmão, um cara que eu devo muito, muito a ele também.
Fiquei 6 anos trabalhando com Esdra. E aí o Marcelinho Ciavaglia, eu encontrei ele numa Copa São Paulo. E o Ciavaglia tinha acabado de voltar da Itália. Trabalhava na Società Hípica La Madonnina, do Ignazio Philips. E aí ele, Rodrigo, tem um esquema na Itália, assim, assim, assado. Eu fui, falei com o Esdra. E o Esdra, cara, se é teu sonho, vai. Mete a cara e vai. Se o teu sonho é esse. Na época eu era solteiro, não era pai. Era hora de eu meter a cara e me arriscar. E foi muito bacana, cara. O Ignazio foi um cara sensacional. Acho que sei lá, a principal bagagem que eu peguei na minha vida foi com ele lá. Saltei muita prova de cavalos novos. Ele me levou para vários concursos. No mesmo local que o Marcelinho ficou ou não? Como é? Foi no mesmo local que o Marcelinho ficou? No mesmo lugar, onde o Lucas Mesquita ficou, onde o Thiago Mesquita ficou também, o Wagner, o Valtinho, aliás, de Minas também ficou lá um tempo. Eu acho que foi o último que passou por lá, se eu não me engano. Mas foi muito bacana, cara. Foi uma experiência incrível. E aí eu fiquei lá 1 ano e pouco e acabei voltando para São Paulo. E aí toquei uma hípica em São Bernardo um tempo. E aí depois acabou que eu voltei para o Esdra de novo. Fiquei mais 3 anos com o Esdra lá. De novo, foi outra oportunidade bacana que ele me deu. A gente tinha um número grande de cavalos de comércio ali. Tive a oportunidade de fazer bastante prova. E aí foi indo, cara, e vem enrolando. Aí depois eu fui tocando a minha vida solo um pouco mais. Aí comecei a vir mais pro lado de São Paulo um pouco. E estamos aí, estamos tocando a vida. Rodrigo, eu ia entrar nas perguntas mais técnicas um pouquinho mais na frente, né? Só que aí o Gui sempre, por toda a sua experiência, faz perguntas extremamente pertinentes, né? Inclusive, eu quero aproveitar que ele está aqui para dizer, Gui, eu quero fazer uma contigo. O Gui Foroni. Qual Gui? Eu não consegui ler aí, cara. O Gui Foroni. Eu vou te fazer a pergunta aqui. Grande irmão. Ele perguntou quem foi a pessoa que mais te ensinou dentro do hipismo e qual a sua linha de trabalho? Não entendi. Metodologia. Peraí que eu vou botar o fone aqui, cara, que tá um pouquinho baixo. Tá, vai lá. Rapidinho. Deixa eu ver se o meu tá baixo. Quem tá ouvindo aí? Eu não tenho esses fones de hoje em dia que fica não, também não tenho, não. O meu é no fio também aqui. Eu não consigo. Ele perguntou quem foi a pessoa que mais te ensinou dentro do hipismo, né? E qual a tua linha de trabalho? Acredito que está falando de metodologia ou de escola, assim, né? Cara, a pessoa que mais me ensinou, com certeza, foi meu pai, né, cara? Eu devo tudo ao meu velho. Ele acreditou, ele buscou informação. Naquela época, cara, tinha aquela revista Ipos. Ele não deixava de comprar uma revista porque ali podia ter alguma informação. Ele buscava, chegava muito militar da escola de equitação e coisa, então ele pegava livros e lia e tentava me passar o máximo de informação possível. A escola militar sempre com a fundamentação teórica muito forte, né? É a base, né, cara, da nossa equitação. Muito excelente. Eu acho que mundial. Eu acredito que mundial. A gente deve muito a ele, né? Exatamente. Não tenho a mínima dúvida disso. Eles são a base. Então, cara, foram várias pessoas que me ajudaram. Eu te dizer assim, cara, eu aprendi um pouco com cada um. Pela minha situação financeira, eu não tinha grandes oportunidades de fazer clínicas, mas, cara, eu ia lá assistir todas que eu podia. Até hoje, cara, meu Instagram, meu Facebook, eu sigo tudo que é cavaleiro que eu posso, eu estou acompanhando sempre. Ontem eu vi a entrevista do Vitor Teixeira com o Marcum, e ele resumiu isso, né, cara? O mito Vitor Teixeira, o cara busca informação o tempo inteiro, né, cara? Sim, isso é fundamental, né? É fundamental. A gente vê tanto a juventude, é um cara que ganhou uma provinha ou outra e acha que tá sabendo de tudo do esporte. E, cara, cada dia que passa eu vejo que eu não sei nada. Verdade. E os cavalos me ensinam muito. Eu sou muito curioso, eu observo muito, eu olho muito. Quando eu vim para São Paulo, para você ter uma ideia, cara, às vezes eu soltava um cavalo num concurso, quando saltava, mas eu passava a prova inteira ali dentro do paddock, ouvindo a aula do Zé, do Artemus, do Miranda, do Artiaga, de todo mundo, o máximo que eu podia
puxar de na cerca, informação, né? O máximo que eu podia puxar de informação para mim era muito bom. Ainda faço isso, né, cara? Presto muita atenção, principalmente quando a gente está num grande prêmio ali, que a gente vê que os nervos estão um pouco mais à flor da pele de todo mundo, então você aprende tanto com os erros como com os acertos de todos e vê o que aconteceu no paddock, vê o que aconteceu dentro da pista. As vezes que eu tive a oportunidade na Europa, eu fazia exatamente a mesma coisa. Tem uma história engraçada, cara. Quando apareceu esses negócios de boleteira de peso e coisa, eu estava em Fortaleza, né? Isso foi em 97, se eu não me engano, cara, em 1997. Aí o André Miranda tinha uma égua chamava Chaika, uma louca, ficava batendo a cabeça, ela ficava com a boca ali. E aí ele usava essa boleteira de peso, né? E, cara, foi o primeiro a usar, né? Pelo menos a gente não entendia nada. Rodrigo, vi foi o primeiro cara. E, cara, toda vez que ele chegava era uma descoberta nova. E eu olhava, prestava atenção em tudo, eu ficava no paddock colado ali. E aí eu falei pro meu pai, pai, vamos ali na Dona Noeli e vamos comprar uma boleteira daquela. Ah, Rodrigo, não tem, mas vou encomendar e tal. Aí encomendei, botei numa égua que eu montava, chamava Catanga. Botei no pé dela, putz, cara, a égua mudou. Ela realmente, o pé dela subia, mas aí ela batia de mão, né? Ela batia de mão. Ah, quando foi no outro Norte e Nordeste, Natal, eu cheguei lá, comprei mais duas e botei nas mãos também. Cara, e fazia 0 em cima de 0, toda a prova com a égua. E naquela época o regulamento não falava nada sobre isso ainda, né? Nada, simplesmente nada. Demorou para regulamentar. Ontem mesmo o Teixeira estava contando, eu tirava a caneleira da mão e botava no pé, né, cara? Então, hoje a gente vive um outro momento, agora é se adaptar a essas novas regras. Eu tô já buscando mudar muito do meu sistema, porque a gente vai ter que acostumar com isso, né, cara? Acostumar que o pé vai passar numa altura, você vai ter que encontrar o equilíbrio do movimento para você ter o mesmo resultado que tinha, né, cara? Então, realmente, eu acho que vai nivelar melhor o esporte, porque realmente alguns cavalos mudam muito com a boleteira e às vezes não é tão justo como deveria ser, como era no passado, né? Aí nessa continuação do Gui, ele pergunta qual a tua linha de trabalho. Cara, minha linha... escola, acredito. Eu sigo bastante a escola alemã, eu acho que ela é a referência mundial, né, cara? Então, tem grandes cavaleiros que eu me espelho muito. O Gerron Beldan, para mim, é um fenômeno, um cara que fez história e faz história. Ludiger, Marcos Henning. Hoje, cara, a gente tem grandes cavaleiros brasileiros, como o Yuri Mansur, como o Marlon, Eduardo Menezes, Pedro Venes, e por aí vai. Vitor, Zé Roberto, 300, cara. E eu busco um pouco de informação com todo mundo. O Rovin é um cara que me ajuda bastante. O Artiaga é um cara que eu admiro muito. Muito estudioso, né? Extremamente estudioso. Sabe tudo de equilíbrio, de como fazer a leitura de cada cavalo. Cara, tem grandes profissionais. Eu falo, é muita gente boa, cara, é muita gente boa. Como a Europa, é muito difícil sobreviver como cavaleiro lá, porque é muito cavaleiro bom, muito cavalo bom, e o nível do esporte em geral tá cada vez... O corte é lá em cima, né? Ah, é absurdo, né, cara? É absurdo. Eu mesmo falo por mim, cara, eu não tive grandes oportunidades na minha vida como cavaleiro. Fui ter essa experiência pulando esses grandes prêmios maiores, esses internacionais, aqui no Brasil. Lá fora foram poucos, saltei bastante, 2, 3 estrelas ali, mas não tive a oportunidade de saltar nenhum, 4, 5 estrelas. É difícil, né, cara? Então a gente tem que fazer o nosso, que eu botei na minha cabeça. Eu falei, cara, eu tenho que construir meus cavalos, sabe, para eles chegarem lá. Nessa linha que tu contou isso da tua carreira, tu tem uma pergunta que é muito recorrente, inclusive nas outras lives da turma que está fazendo live, o Yuri, o João, né? Essa pergunta é muito comum. E depois da tua história dá pra gente ter uma ideia da resposta, mas vamos fazer a pergunta. Quem não tem dinheiro pode chegar lá no topo, no hipismo? Cara, isso é uma frase que meu pai me fala desde que eu tenho 5 anos. Ele falava muito assim, Rodrigo, tem 2 formas de fazer esse esporte bem feito. Uma, ou você é muito rico,
ou você é muito bom. Então, filho, provavelmente você não vai ser rico, a não ser que você case com uma rica. Eu casei com uma rica de amor, rica Olha aí, Bruna. de outras coisas. E então, cara, eu busco dar o meu melhor, sempre me concentro bastante, levo muito a sério, não interessa o cavalo que é, o momento que é. Eu entro na pista sempre pensando em vencer, perdi muita prova já, querendo ganhar, às vezes indo com muita sede ao pote. Cara, eu acho que foi ano passado, se eu não me engano, teve uns 2 ou 3 grandes prêmios de Copa Santa Amaro, assim, de eu fazer 4, 5 zeros e de não entrar entre os 6 ali, de bater com todos, mas, cara, com todos eu tentando ganhar. Eu falo, eu vou perder minha vida inteira tentando ganhar, sabe? Então, é o meu jeito, é como eu busco levar a minha carreira. Lógico, tem momentos que um cavalo não pode dar aquilo tudo, e aí a gente tem que pensar um pouco na parte da premiação, na parte do prêmio, do momento que a gente está vivendo ali, né? Então, tem que saber jogar. É um jogo, cara. Hoje estou mais velho um pouquinho, já tenho os cabelos brancos, então a gente já vai aprendendo a lidar, administrar um pouco melhor esse resultado, que algumas vezes eu errei e erro, não vou deixar de errar. É um esporte que a gente nunca vai parar de errar, cara. Ele chega a ser injusto, mas eu acho que esse é a grande fantasia, é o grande desafio que a gente encara todo dia. E a grande lição do esporte também, né? Exato, é um aprendizado, Rodrigo, aproveitar que entrou um cara aqui, um tal de Piero. Meu amor da minha vida. E te fazer essa pergunta que todo mundo que tem filho no esporte, né? O Tchê ouviu muito isso, o Mário, uma turma grande. Pai de cavaleiro, a expectativa é grande? Como é que funciona hoje lá? Deixa ele fazer como ele quer, abre muita pressão, abre um pouquinho pra gente essa Ao contrário. Primeiro, cara, meu filho é um dos meus melhores amigos, se não o melhor. Aproveitar aqui para fazer um comentário. Eu tive o privilégio de trabalhar lá. Aí a família dele, né? E é um moleque sensacional aqui. Aproveitar para fazer esse. Ele tá muito comentário. Ele tá muito bem instruído, cara. Então eu fico muito tranquilo. Eu vivi momentos excepcionais com meu pai, mas eu tive a minha fase da adolescência, que a gente discutia, brigava, e em alguns momentos eu achava que sabia mais. Eu acho que todo mundo passou, vai passar por isso, e hoje estou mais maduro um pouco, então, cara, eu busco fazer um pouquinho diferente, sabe? É óbvio que eu vou viver alguns problemas com meu filho, algumas diferenças, mas ele tem o meu apoio, cara. Em qualquer decisão que ele tomar, eu vou sempre estar do lado dele, da felicidade dele. Olha, quase me emocionei. Vamos lá. Dos sonhos dele. Eu quero melhor para ele. Eu quero melhor para ele. E ele é um menino, ele me dá o exemplo todo dia. Parece que ele que é meu pai e eu que sou o filho dele. Rodrigo, não tem como, não é uma pergunta, mas vendo aqui os comentários, quando eu coloquei que ia receber um cavaleiro, pedi perguntas, veio um número razoável, mas quando viram que era tu que estava vindo, as perguntas a nível de treinamento vieram assim absurdamente. Pô, que honra. Mais do que os outros cavaleiros. Então, a galera deve ter muito respeito. E vendo agora os comentários, não tem como não falar da tua simplicidade. Todo mundo está falando isso aqui. A gente se encontra, apesar de, como eu já disse no começo, não ter uma relação de proximidade. A gente vê a tua conduta. Eu tenho um grande amigo que está aqui com a gente, que é o Daniel, que fez uma clínica contigo. E quando eu falei que era tu, fez elogios que legal. Lá em cima. A gente vê que esse é o comentário, né? Um cara maravilhoso, um cara humilde, simples desde sempre. A galera tem comentado isso. Pegando esse obrigado de coração a todos. Só dar um cortinho bem rapidinho. Isso foi uma coisa, cara, que... Meu velho é meu pai e minha mãe, são meus grandes mentores, né, cara? Então, graças a Deus, eu sou um sortudo de ter nascido dali. Meus irmãos são fora de série, sempre mega apoiaram, super entenderam a nossa vida. E
meu pai sempre falou isso e eu acho muito bonito, sabe, cara? Quando eu encontro alguém humilde, quando eu encontro alguém simples. Então, eu acho que a gente, queira ou não, em vários momentos a gente é referência, exemplo para alguns, embora eu não sou um exemplo perfeito, mas eu busco ser o melhor possível. Mas eu acho que levar a vida com simplicidade, com humildade, você se sente muito mais forte, muito mais puro. Essa é a palavra, sabe? Eu acho que essa pureza, essa gratidão aos cavalos, às pessoas que ajudaram, isso te fortalece cada vez mais, a você se doar cada vez mais e tentar fazer o melhor. As conquistas se tornam, cara, até mais consistentes, né? Com certeza. Ô, Vavá, me adota como irmão. Você Agora, já é, Vavá. já tem uns 4 pedidos aqui para te tocar violão. Uns Eita! 3, 4 já pediram aqui. Rodrigo, toca violão, toca uma viola, toca uma música pra gente aqui. Vamos, daqui a pouco a gente faz uma. Né? Rodrigão, vamos entrar nas perguntas que a galera mandou. E aí tem pergunta profissional, pergunta pessoal, pergunta a nível de negócio. Se tiver alguma coisa que tu acha que não possa comentar, fique à vontade. Tá bom. Vou fazer uma pergunta que eu acho que está um pouco mais dedicada, até porque a gente vive nessa questão de não abrir muita questão profissional de negócio. Uhum. Como é que funciona no Brasil e para ti hoje a questão de trabalhar a cavalo? Os cavalos são teus, tu tem parceria, as pessoas dividem premiação. Recebi 3 perguntas em relação a isso. Como é o cavaleiro profissional remunerado hoje no Brasil? Cara, eu nunca imaginei, de verdade, que eu ia viver o que eu vivo. Sempre sonhei, lógico, não vou deixar de sonhar, vou continuar indo atrás dos meus sonhos, com o pé mais no chão um pouquinho, né, cara? Porque a gente sabe da realidade do mundo do esporte, cada vez mais como que ele funciona. Então, eu tenho poucos cavalos em parceria, não pude me dar o luxo ainda de ter um cavalo só meu. Acredito que nem vou fazer isso. Muita gente sempre me falou, grandes ídolos me falaram, como Pereira, como Musa, como Zé, alguns deles, cara, você tem que ter o teu cavalo, você tem que ter o teu cavalo, que daí a coisa vai acontecer. Só que é muito caro tudo, cara. Premiação, não dá para sobreviver da premiação. Graças a Deus, hoje eu tenho a honra, cara, de trabalhar para alguns proprietários, para alguns criadores. Trabalho no Clube Hípico de Santo Amaro, que é o clube que eu represento na Federação Paulista. Tenho a honra de trabalhar ali. Graças a Deus, realizei um grande sonho da minha vida, que foi me tornar sócio do clube. E tenho uma relação muito boa, cara, com todos os profissionais, com os diretores, com os sócios em geral que estão ali dentro. Minha família vive ali. A gente foi muito bem recebido, sabe, na Santo Amaro. Foi muito legal, cara. E na época eu vim com alguns clientes, a família Carbone, a Babi, alguns alunos ali. Hoje tem novos alunos, novos clientes, o Hans, a Giovana, a Fran. E, cara, a gente está passando um momento delicado agora com esse negócio do coronavírus dentro do clube, porque parou o esporte, né, cara, no mundo inteiro, né? Então a gente está rezando que passe logo essa fase, que a gente consiga dar a volta por cima, que o mundo realmente vista essa camisa de ficar em casa para ter o mínimo risco de contaminação, enfim. E trabalho para alguns aras também, cara. O Aras Farazon, há alguns anos já, se não me engano, há 7 ou 8 anos já com eles. O Juninho é um cara fora de sério, ele é parceiro do Arastock, que é do Donói, um cara que mega me apoia, me dá o máximo de oportunidade possível. O Aras Flores, o Thiago Valdiceira, que também tem a parceria com eles. Obrigado a esses 4 aí pelo apoio, pelo suporte que eles me dão, pelo esse número de cavalos bons que eles têm hoje em dia. Eu vejo um futuro lindo, brilhante dentro do Aras. Hoje trabalho para o Aras do Drosa, Roberto, um cara que está levando muito a sério. Acho que ele tem tudo para virar um dos maiores criadores do Brasil. O Aras Agroman, que, cara,
é referência mundial, não é referência nacional, é referência mundial. Sou muito honrado, muito grato ao Zé Roberto, ao Guilhermo, ao seu Zé, ao Sergino, que me colocaram lá. Faço parte dessa equipe aí, junto com cavaleiros excepcionais como o Artemus, a Luli, o Gui. E é uma gratidão imensa com Deus, cara. Tá vivendo tudo isso que eu tô vivendo, sabe? Eu nunca imaginei que isso tudo ia acontecer, esse tanto de cavalo bom. Cara, às vezes eu tenho um campeonato que eu salto 20, 25 cavalos. Eu sonhava em saltar um, sabe? Meu sonho era saltar um. E eu levo aquilo numa adrenalina, numa gasolina. Eu desço de um, eu subo no outro, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E que venham mais, sabe? Que venham mais cavalos. É muito bom, cara. É muito bom ter os parceiros, os amigos que eu tenho. Essas equipes maravilhosas que eu tenho, cara, eu tenho um feedback muito bom. A Bru é mega importante na minha vida, na minha carreira, me dá um suporte danado. Tem dia que a gente vai dormir 3, 4 horas da manhã falando de cavalo, amor, nossa, olha a hora que é, vamos dormir, temos que trabalhar. E a gente troca muita ideia, muita informação. Aí a todos os tratadores, os amigos, né, cara? Hoje, esse ano, tive a honra de ser convidado para entrar na equipe Artem e não vejo a hora de que volte essas provas aí. Tô louco para saltar o XTC. Pequenininho tá quicando no lugar, querendo entrar. Então, vivendo um sonho, cara. Cada dia é um sonho. Eu só agradeço a Deus, a minha família e a todas essas pessoas que têm me dado essa oportunidade. E vamos chegar lá, se Deus quiser. Falando em grande criador aqui, o Dr. Nilson mandou uma mensagem, que tu já conseguiu ler. Ele é referência, né, cara? Referência, criador de ponta, exportador de cavalo. Um dia eu realizo o meu sonho, que é montar um cavalo Mystic Rose. Ele perguntou se esse ano tu vai na Romaria ou não. Vou, se as provas nos permitirem aí. Agora acho que vai complicar um pouco, né? Eu acredito que o segundo semestre vai ficar um pouco puxado, né? Apertado, né? Mas, cara, a Romaria do Araçarazão é um negócio incrível, cara. São 5 dias que a gente vai de mula, sai lá do Araçarazão em Piracaia e a gente vai até Aparecida, montado de mula. E aí é muito engraçado, no meio do caminho, tocando violão em cima de mula, tocando sanfona. Vai se divertindo e relembrando coisas que viveu, que um sacaneando o outro. E aí no último dia é realmente muito emocionante quando a gente chega na Basílica lá, assiste a missa. É um momento ímpar, cara. Eu nunca pedi nada, eu só chego lá e agradeço a Deus, a Nossa Senhora, por tudo que ela tem feito por mim, pela minha família, por todo mundo. Rodrigo, fala um pouquinho. O Brasil já tinha despontado, vamos dizer assim, nas provas grandes. E depois disso que a gente começou a despontar no cavalos novos a nível de mundo, né? Uhum. A gente já tinha cavaleiros medalha olímpica e tal, e não tínhamos ainda. E de uns anos para cá, sei lá, de 2 décadas para cá, a gente passou a sempre estar lá no Mundial, né? E tu teve essa experiência. Né, que é uma outra linha, é a formação dos cavalos, a preparação, do qual tu é extremamente conhecido por preparar os cavalos muito bem, os cavalos sempre muito na mão, muito corretos na tua condução. Conta um pouquinho dessa experiência inclusive a gente aproveitar aqui para pedir fazer uma correção, né? Eu postei aqui errado, Lanac na Alemanha, fui educadamente corrigido pelo nosso amigo Marlon. Boa. Falei, que mancada que eu dei, Marlon. E aí é Bélgica. Eu estava tão feliz e tão honrado pela entrevista que acabei que nem li essa parte. Li, mas passou batido, passou direto. Passou batido, né? Exato. E, cara, realmente a criação brasileira evoluiu muito. Hoje eu acredito que a gente está criando a nível mundial. Eu acho que ainda a gente comete um erro que está melhorando isso, cara. Mas, às vezes, é o que eu falo, a diferença da formação de um cavalo aqui no Brasil e de um cavalo na Europa é que o cavalo, primeiro, ele é domado na Europa por um super cavaleiro já. Já começa por aí. Ele é iniciado por um super cavaleiro. Então, a gente vê alguns criadores ainda cometendo essa falha. Eles
querem economizar um pouco no começo da vida desse cavalo, principalmente na doma e naquele primeiro ano ali de trabalho, que eu acredito que nem deveria existir. Eles esperam ver se vai sair alguma coisa para procurar algum cavaleiro. Exato. Ainda tem um pouco dessa insegurança do que o cavalo vai nos dar e às vezes não dão a oportunidade que o cavalo pode ter para dar esse retorno para a gente, né? Então, graças a Deus, trabalho com todos esses que eu trabalho. Estava trabalhando até agora há pouco no Aras Ipiranga ainda, e eu vejo essa diferença hoje no nosso trabalho. Os cavalos são bem iniciados, isso é um caminho muito importante, cara, porque a doma, esse primeiro ano de trabalho do cavalo é fundamental para o futuro dele. Então não adianta eu querer chegar lá nos 7 anos, nos 8 anos, e aí eu tenho que resolver 300 mil coisas de controle, aí já começa a ter que ir para os recursos, que eu particularmente sou contra, sabe, cara? Eu evito ao máximo ter que botar uma embocadura mais forte num cavalo. Se eu pudesse, eu saltaria todos sem boleteira, mas, cara, a regra ainda está aí para muitos, então realmente você tem que acabar usando às vezes para poder se igualar um pouco com o restante dos teus concorrentes. Mas eu prezo muito isso, cara. Eu salto muito pouco meus cavalos, é muito trabalho de plano. Eu aprendo muito olhando. Hoje mesmo o Marlon passou um trabalho sensacional, hoje ou ontem. Eu acho muito legal, sabe, cara, esses cavaleiros que hoje estão no topo do mundo, como o Yuri também, ele passa as informações de trabalho para a Bru e a gente vem e busca executar. Então, cara, eu me espelho nos grandes, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Simplificar, é óbvio, sempre buscar simplificar ao máximo o trabalho. Não levar numa rotina idêntica sempre, mudar sempre a vida dos cavalos ali. Eu acho que eles têm que ter alegria, sabe? Hoje mesmo dentro da Santo Amaro, cara, vários dias eu mando meu cavalo pro piquete antes de eu trabalhar, para ele ir lá, relaxar, deitar, deixa ele ser cavalo um pouco também, sabe? Eu falo, você tem que deixar o bicho ser bicho, ele não é uma máquina, né, cara? Antes de ser atleta, ele é bicho, ele é cavalo. O cara montar só para encher o saco, aí chega uma hora que eles perdem o tesão, perdem o prazer do que estão fazendo também, e aí, ô neném, e aí é complicado isso. Então, tem vários cavaleiros muito bons hoje, especializados nessa formação de cavalos novos, como o El Gui, como o Zé, o Artemus, o Beijinho, vários, cara. É que é muita gente para citar o nome, não quero ser injusto. Mas eu acho que é isso. A gente tem que se espelhar nos bons e prestar atenção no que fazem, tanto com o bom cavalo, quanto no cavalo médio ali, que também é um belo aprendizado. O meu segundo filho chegou aqui, ó. Dá um oi lá pra galera. Oi. Caian, cara, filho da Bru. Beleza? Esse é o cara do tênis. Beleza. O negócio dele é jogar tênis. Rodrigo, tu acabou de vez em quando, mas o negócio dele é tênis. Tu acabou entrando um pouco na questão técnica, vamos chamar assim, né? Como eu te falei, teve muita pergunta em relação a isso. Então isso quer dizer que o povo confia no teu trabalho, né? Pô, que legal. Parece que pediram aqui uma aula, sabe? E aí, se tu permitir, nós vamos para essa linha. E aí, fazendo antes um comentário, tu falou de ficar ouvindo os cavaleiros treinando, né? Quando tu veio pela primeira vez por São Paulo, aprender e continuar fazendo isso, né? Eu, na condição de instrutor e de desenhador, eu gosto muito de ouvir os cavaleiros, né? Tenho tentado. E um dos cavaleiros que eu observo muito, não é porque nós estamos juntos aqui na entrevista, é o teu trabalho. Pô, muito obrigado. E a gente vê muito, como eu já falei agora há pouco, como tu coloca os cavalos muito corretos, muito na mão, muito no teu controle. Tu citou agora há pouco algo em relação a isso. Então eu vou começar a fazer as perguntas que eu recebi aqui, beleza? Legal. Tu acha que tu deve usar a mesma embocadura? Como é que tu trabalha com isso? Embocadura, sempre pergunto sobre isso. Em treino e na prova, tu troca muita embocadura? Como é que tu trata essa questão da embocadura, que é bem falada? Eu não sou um expert de embocadura, sabe? Que eu sempre falo isso para todo mundo. Eu sei usar perna, isso eu sei. Eu boto minhas pernas para funcionar mesmo.
Então, cara, o começo dos cavalos, principalmente, eu sempre trabalho eles de um bridãozinho grosso, um bridão médio, às vezes no começo, se eles não entendem muito a curva, eu uso bastante bridão agulha e eu presto muita atenção se o cavalo está salivando ou não. Às vezes a gente bota algum bridão com um salivador, porque é uma forma da gente buscar o relaxamento do corpo dele inteiro. Se o cavalo não está salivando, se ele não está mastigando o bridão ali, a tendência dele ter uma coluna rígida, de ele ficar tenso e não me responder da maneira como eu preciso, fica mais complicado. Mas às vezes, cara, não tem saída. Às vezes tem cavalo que é grande, que é pesado, e a gente precisa ir para uma embocadura mais forte. E nisso eu tenho a minha humildade de sempre perguntar para os outros, para os mais velhos, para aquele que eu acho que tem um cavalo parecido com aquele meu cavalo, e aí eu vou, troco ideia. O Marlon mesmo é um cara que, cara, foi incrível. Ele tinha acabado de chegar do PAN, a gente se encontrou no indoor, e eu montava um cavalo chamado Diegos Ipiranga, um cavalo difícil, complicado, de uma boca forte. E eu estava com dificuldade de encontrar a embocadura, trocava, melhorava um dia, no outro dia não dava mais certo. E aí ele, não, vou te mandar uma embocadura, assim, assim, assado. Pensei para mim, eu falei, cara, é tanta gente que ele teve que dar autógrafo e conversar essa semana. Rapaz, você acredita que 4 dias depois o menino me manda foto da embocadura explicando como era. Aquele ali tem a palavra firme. Aí, cara, fui obrigado a mandar ter que fazer 2 daquela já para mim. E aí eu vou testando, né? Como eu, graças a Deus, tenho um grande número de cavalos para trabalhar, então eu vou testando, cara. Uma embocadura, testo outra. O Juninho Gouveia, lá do Farazon, é um cara que tem um puta sentimento para isso. Então, principalmente lá, ele me ajuda muito. Ele vem com a ideia, Rodrigo, vamos testar essa embocadura. Aí eu testo, vejo, às vezes, porque às vezes ficou bom para mim, mas não ficou bem bom para o outro. Então, é uma coisa que eu busco passar para todas as pessoas que têm a oportunidade de montar com a gente um pouquinho. Eu acho que a gente tem que despertar o sentimento no cavaleiro, sabe? Porque o meu braço é um, a minha perna é uma, a do fulano é outra perna, é outro braço, e às vezes o cavalo reage de uma forma diferente com um ou com o outro. E eu acho que é importante, a gente não pode ter uma regra para tudo, a gente tem que ter um princípio da equitação, do movimento, de ser um movimento igual, de uma parábola correta. Mas eu acho que é muito importante valorizar o sentimento de cada um. Então, eu deixo muito, sabe? Eu dou a liberdade do outro errar para eu também poder errar ou acertar e aí a gente fazer realmente um jogo de equipe, né? Porque ninguém é dono da razão, né, cara? Ninguém é dono do sentimento do outro. Então, você tem que respeitar isso em primeiro lugar. E é assim que eu busco levar com meus cavalos. Eu respeito muito eles. Aquele dia eu comecei um treino, o cavalo não está bem, eu não vou saltar naquele dia, eu vou trabalhar ele de novo, eu volto para a varinha no chão, para o trabalho de plano, não estou conseguindo no galope, eu volto para o trote, não estou conseguindo no trote, eu volto para o passo. E aí até eu ia um passinho de cada vez de novo. Uma vez o Nelson Pessoa me falou, Rodrigo, se a gente tiver 1% do cavalo por dia evoluindo, em 3 meses, 4 meses, você vai ter ele completo. Embora a gente não consegue todo dia evoluir 1%. Às vezes a gente evolui 3, 4, 5 e depois regride 10. Então, é um jogo, né, cara? Mexer com cavalo é um jogo de xadrez, é um jogo de paciência, literalmente. E como tu falou, né? Errando é a maneira mais fácil de achar o caminho certo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Porque tu vai deixando pro lado, isso aqui eu já fiz, não faço mais. Exato. E às vezes me aconteceu várias vezes com alguns cavalos, eu tá lá na frente, aí de repente você tá num grande prêmio, aí você começa a querer inventar. Não, mas tá faltando um pouquinho disso, tá faltando um pouquinho daquilo. Aí, cara, daqui a pouco você volta lá naquela embocadura que eu usava quando o cavalo tinha 5, 6 anos, volto para a mesma boleteirinha de potro, que era aquilo que tinha o melhor equilíbrio dele. Então, é muito legal. Essa questão do sentimento, Rodrigo, tu falou, eu acho muito interessante, que eu tenho feito algumas perguntas recorrentes para quem já passou aqui conosco, né? E um dos motivos que eu faço isso, tem muita gente
profissional acompanhando a gente aqui, mas tem muita gente nível intermediário, amador, iniciante. Porque o propósito é justamente esse, que a pessoa consiga não pegar o que o Rodrigo falou e executar ipsiliter, né? Executar o pé da letra, não o que o Marlon falou, assim que ela possa juntar essa informação e sentindo o cavalo dela, no caso, conversando com o seu instrutor, olha, eu vi isso, aonde? No papo que eu acompanhei do Rodrigo, no papo que eu acompanhei com o Marlon. Né? Porque as respostas vão ser diferentes justamente por esse sentimento, né? Exato. Alguém fala que, eu acho que o grande segredo do aprendizado é você estar aberto a aprender. Você tem que estar aberto a aprender, a pegar informações, em primeiro lugar. E sempre, lógico, respeitar o teu próprio sentimento do que você tem com o seu cavalo, mas buscar informação com alguém um pouco mais experiente, sabe? Às vezes não só isso, às vezes um tratador vem e me fala, um cara que nunca montou a cavalo na vida, Rodrigo, mas você acha que... conhece o cavalo na cocheira, né? Você acha que ele não está brigando? Você acha que o pé não está muito alto? Você não acha que ele está... Você não acha que você está botando a distância muito perto? Então, você tem que ter a humildade de ouvir a todos, mas é lógico, sempre respeitando o sentimento próprio e respeitando o que cada cavalo pode te dar, né, cara? Cada um tem um tempo e eles não vão dar tudo todo dia e sempre e naquele momento que você sempre quer. Às vezes eu entro numa pista, numa prova, meu cavalo fez 2 faltas, de repente eu deixo ele fazer mais 2 para ele aprender. Porque ele fez uma falta, eu tentando ajudar, às vezes ele não entendeu aquilo que eu estava querendo e eu vou testando outras situações durante o percurso para também poder encontrar o ponto certo do meu equilíbrio, do controle, da aproximação do salto. É lógico que a gente não quer sair da pista com 20 pontos, com 24 pontos, mas às vezes um dia assim é um super aprendizado para o cavalo e para a gente. Então, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de voltar no outro dia, ou na outra semana, ou no outro mês, para a prova de novo, para testar aquilo que realmente você acabou tentando aperfeiçoar e melhorar no teu cavalo. Eu, principalmente, que trabalho com muito cavalo novo, né, cara, se eu ajudar ele o tempo inteiro, ele nunca vai aprender. Então, do mesmo jeito que eu quero aprender, eu tenho que deixar, né, o animal aprender também. Ele fica dependente, né? Cara, não é eu que estou lá embaixo, é ele. Eu tenho que fazer meus 30%. E ele tem que aprender a fazer os 70% dele. Então, eu acho que essa é a grande diferença, sabe? Às vezes as pessoas falam, pô, Rodrigo, como você monta quieto? Eu evito a briga, eu deixo o cavalo aprender. Ele quer me levar para dentro numa... Cara, eu não vou dar um soco na boca dele para aquilo acontecer. Eu vou mostrar para ele que a hora que eu esperar um pouquinho, ele vai me esperar até o momento que ele vai me entender e a gente consegue ter uma execução de controle melhor durante o percurso, né? Rodrigo, tem uma pergunta que vai nessa linha do que tu falou, de ele fez 2 faltas, eu deixo, ninguém quer fazer 20, mas acabo deixando por algum motivo, né? Exato. Só que ainda te perguntar aqui, o doutor Nilson falou aqui, o cavaleiro junto ao investidor entra em cena. O que pensa sobre isso? Eu não entendi mais ou menos a pergunta. Se tu entendeu, então a gente pode repetir a pergunta para gente. Eu não entendi. Né? Se o cavaleiro quer... Eu vou voltar aqui para a gente ouvir. O cavaleiro junto ao investidor entra em cena. Aí embaixo. O que pensa sobre isso? Ele repete a pergunta. Eu acho que acredito que ele deve falar sobre a cobrança, né? Que a gente recebe. Pode ser. Não sei, pode ser que seja isso. Às vezes tem, né, cara? E você tem que saber lidar com essa situação, né? Eu acho que a gente acaba criando um laço muito grande com os nossos clientes, né? O nosso esporte faz muito isso com o profissional. A gente acaba meio que virando da família da pessoa, né? Porque convive muito, confia muito um no outro, os dois atrás dos mesmos sonhos. Então, já tive clientes que me cobravam muito resultado e tive clientes que, cara, tudo tá bom, sabe? Tudo tá bom. O cara sabe que eu quero o melhor. Entrega na tua mão e confia, né? Exato. Como que eu vou entrar numa pista não querendo ir bem? Não tem como. Eu sempre quero ir bem.
É isso que faz a gente se tornar um profissional respeitado, é isso que a gente consegue realizar os nossos sonhos. Então, eu acho que tem que ter essa sensibilidade dos dois lados. Nem o cavaleiro se impor tanto com o investidor, a ponto de é só o que eu acho, é só o que eu falo, ou você confia em mim, ou pega teu cavalo e leva embora. E também eu acho que a pessoa também não, o investidor não tem que ter essa cobrança absurda e entender que o profissional está tentando fazer o cavalo dele da melhor forma possível. E vão ter dias ruins, cara. Não vai ser só alegria todo dia, né? Infelizmente, principalmente com cavalos novos, cara. Cavalos 5 anos, 6 anos, pô, às vezes é um mínimo de coisas que acontecem durante a prova. Você estava aquecendo e um cavalo do lado deu um refugo, e aí o teu cavalo ficou com medo, e aí você já tem que começar a montar um pouco mais forte. Eu tento sair de perto na hora, deixo o outro resolver o problema dele, e tem que ter paciência, é um jogo de paciência, né, cara? Com certeza. Nessa linha aí, voltando, que eu falei que ia te fazer a pergunta, né, tem muita pergunta sobre formação de cavalos aqui, né? E, de fato, a galera tem eu acho que essa visão aí. Eu não tenho grandes experiências em grande prêmio, cara. Então, se Deus quiser, vou continuar batalhando para tentar fazer meus cavalos novos chegarem. Se Deus quiser, um dia um investidor aí acredite em mim e bote um cavalo mais pronto na minha mão. Mas o que eu acho bem legal, Rodrigo, é que a gente vê que as pessoas que mandaram a pergunta, que estão falando aqui com a gente, elas conseguem respeitar essa etapa, né? Porque a gente tem talvez essa errônea cultura de pensar o cara do Grande Prêmio que é importante. Só que quem fez o cavalo, quem levou sozinho para o Grande Prêmio é extremamente importante. Sem dúvida. O instrutor da escolinha, né? Nós vamos amanhã fazer uma entrevista com um cara que é formador de aluno, que é o Cabral de Brasília. É um fenômeno, né? É esse cara que formou um monte de aluno, um super cavaleiro. Esse cara que formou, assim como muitos outros cavaleiros, usei ele como exemplo, ele vai estar com a gente amanhã. Ele é uma então, referência para todos nós, né, cara? De ser humano, de profissional e o mentor, que sempre foi. Eu falo assim, é só você conversar com os filhos, né, do Cabral. A admiração, o respeito. Então, que eu falo... Quase que algo religioso, assim. Exatamente. Isso aí a gente não compra, né, cara? Você conquista, né? O respeito, a admiração, a confiança. Isso é com o tempo, não é do dia para a noite, né? Então a gente vê hoje que já há na comunidade hípica um respeito pelo treinador, pelo cara que é só trabalha com iniciação, pelo domador. A gente vê hoje o domador sendo visto como alguém importante. Sem dúvida. Ninguém sabia nem quem domou, né? Como tu falou agora há pouco. Isso começou a ser valorizado, cara. Começou a ser valorizado. Começou a ser valorizado no Brasil, sabe? Isso é muito legal. Esse festival do BH tem sido uma prova muito importante, cara, para o nosso esporte aqui no Brasil, porque os criadores começaram a perceber que isso realmente é um negócio que faz a diferença. E ali você tem a oportunidade de ver a exposição, os cavalos saltando em liberdade, a aprovação de garanhões, que eu acho que é uma coisa fundamental para o nosso esporte, para a gente poder puxar o BH cada vez mais para cima. Esses proprietários desses garanhões, os criadores, colocarem realmente bons cavaleiros ou dar a oportunidade àquele cara que vem fazendo a iniciação do cavalo. Eu digo, cara, a minha carreira começou nisso, sabe? E eu quero apresentar cavalos ainda, mas no momento que eu trabalho no Aras, que eu tô vendo que tem um domador ou um parceiro meu, cavaleiro... Rodrigo, só te cortando aqui. O Instagram falou que a gente vai cortar a gente 20 segundos. A gente pode voltar para... À vontade. Continuar, encerrar? Tem uma noite inteira. Daqui a pouco ele corta a gente aqui. 15 segundos. Tá ok. Né? Então, você quer cortar e voltar? Você que manda. Eu não entendo então nada vamos disso. cortar. Corto já aqui, eu vou te chamar. Manda bala aí. Fica aí.